A gente vai trazer aí para você a Conversa Coruja. Solta a vinheta. No Conversa Coruja de hoje, que legal. Nada mais, nada menos do que José Alves de Freitas Neto. Ele que é diretor da Comissão de Vestibulares da Unicamp, a Conveste. José Alves, um prazer absolutamente imenso estar com você, uma honra gigantesca. A gente teve a oportunidade de trocar pequenas palavras antes dessa entrevista. E o José Alves é o conceito de gentleman, é aquela pessoa cordial, atenciosa, humilde, com todo o gabarito que ele tem, mestrado, doutorado. É uma honra. Muito boa noite para você, José Alves. Boa noite, João. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todas as pessoas que nos ouvem, nos acompanham, nos assistem pela TV. Valeu, José Alves. Parabéns para vocês pela estreia do programa e, em particular, para o Gui, porque hoje é dia do historiador, também minha profissão. Que muito legal. Para você que não sabe, vamos colocar assim o que cada um de nós que a gente é, né? O Gui, historiador, assim como o José Alves. Eu sou biólogo, viu, gente? Então, para quem não sabe aqui, quem está conhecendo agora, eu sou biólogo. E o Gui, como historiador, vai ter a imensa honra de começar a fazer algumas perguntas e a gente vai bater nesse papo para todos nós nos enriquecermos aqui. Fala lá, Gui. Oi, José, que enorme prazer, viu? Obrigado pela presença. Parabéns para você também, dia de historiador, a gente trocou essa ideia, né? Palmas. José, seguinte, primeiro que eu acredito que hoje você é diretor e comanda um dos vestibulares mais vanguardistas do Brasil, né? A Unicamp, ela é conhecida por puxar a fila em várias medidas novas, várias medidas que realmente demonstram uma preocupação com a educação e que muitos outros vestibulares depois puxam essa fila também. Então, eu queria começar perguntando como foi a situação, passando por esse ano, como foi a situação da pandemia, quais foram as medidas que você tomaram? A Unicamp, por exemplo, ela abraçou uma primeira fase em 2 dias. Isso mudou. Ela abraçou menos questões, menos tempo de prova, mais cidades e mais locais de prova. Como que ficou a estrutura da prova da Unicamp e como que tem sido o trabalho de vocês? Em que você tem pensado, né, para adotar tantas medidas diferentes assim? Bom, Gui, nós estamos extremamente preocupados com a realidade sanitária do país, com a questão educacional. E, consequentemente, nós fizemos as adaptações possíveis dentro de um determinado cenário para poder dizer aos estudantes, primeiramente, que vai ter vestibular. A Unicamp vai continuar a selecionar alunos para o ingresso no ano de 2021. Algumas das mudanças já foram citadas aí por você, que foi a questão da gente fracionar o número de dias na primeira fase, e com isso diminuir a aglomeração. Então, nós vamos ter, no primeiro dia de prova, os candidatos da área de humanas e exatas, e no segundo dia, os candidatos da área de biológicas. Isso divide mais ou menos meio a meio o total de inscritos tradicionalmente no vestibular da Unicamp. Na primeira fase, nós diminuímos o número de questões de 90 para 72 questões, com o intuito de fazer com que os candidatos fiquem menos tempo na prova e que nós tenhamos as balizas necessárias para fazer uma boa seleção. E o principal, a gente comunicou às escolas, aos estudantes, nas nossas páginas, a adequação dos conteúdos. Ou seja, a Conveste tem consciência de que é um ano atípico da experiência escolar dos estudantes e tem que fazer uma prova pensada e experimentada a partir dessa experiência. Ou seja, não adianta eu fazer uma prova com os mesmos critérios do ano anterior, considerando que boa parte dos estudantes, sobretudo de escola pública, sequer tiveram a oportunidade de ter aulas remotas. Então, essas são algumas das tantas mudanças que nós fizemos para um vestibular com esta cara moderna, contemporânea, crítica, da aplicação da ciência no cotidiano, que é a pegada da Unicamp. Muito legal. E, José Alves, então, dentro disso que você falou, uma pergunta, né? Porque nós vamos ter aí esses 2 dias de prova, divididos ali
pelos candidatos, né, biológicas, exatas, mas não quer dizer que nós vamos ter uma prova de biológicas, uma prova de exatas. Os candidatos são apenas divididos pela categoria, mas eles vão encontrar uma prova com o mesmo equilíbrio e o mesmo nível de dificuldade. É isso que os candidatos podem esperar, né? Sim, o mesmo tipo de exigência que vai estar numa prova. Evidentemente, a prova do dia 6 é a mesma, é uma prova só, e aí tanto biológicas quanto humanas faz a mesma coisa. E no outro dia, questões novas, mas com as mesmas características. Perfeito, perfeito. Ô Zé, e um ponto que eu acho muito legal também, aliás, antes da gente estar conversando aqui, eu li muitos artigos seus que você falou sobre isso, e eu acho que isso me pareceu algo que você gosta, que você tem interesse de estudar. A Unicamp, ela tem, nessa linha, né, como eu havia citado, vanguardista, a Unicamp tem uma linha de que o vestibular tradicional, ele não é a única forma de ingresso para a universidade. Isso também é até raridade no Brasil, se a gente for pensar em alguns vestibulares mais tradicionais, e a Unicamp, ela tem essa pegada de que o aluno que ingressa na universidade, ele não necessariamente vai ingressar por conta do processo seletivo da Unicamp. Como é que vocês caminharam para esse processo? Como é que foi chegar a todas essas conclusões? E, claro, né, quais são as formas de ingresso? Legal, Gui. Bom, a Unicamp, ela pensa da seguinte forma: qualquer modelo homogêneo, qualquer modelo padronizado, complica a seleção dos estudantes. No sentido de que a gente perde qualidade quando todo mundo está padronizado num determinado sistema de ensino. Com isso, a Unicamp hoje seleciona alunos que vêm pelo Enem, com 20% das vagas aproximadamente. Não vai acontecer neste ano, depois eu explico, mas nos anos anteriores, 20% das vagas vêm pelo Enem. Nós selecionamos estudantes que são medalhistas olímpicos, que são alunos que direto, sem vestibular, sem Enem, só por ter medalhas nacionais e internacionais, porque queremos alunos que tenham alta performance em algumas áreas de conhecimento, e também temos um vestibular para os indígenas, porque também interessa à universidade ampliar a sua perspectiva e a noção de diversidade cultural e de saberes no seu interior. Então, a Unicamp, ela acompanha a tendência das grandes universidades do mundo de pensar que uma única prova não pode ser o critério de seleção de todos os... Legal, né? Eu acho isso bonito, porque eu vejo que a Unicamp, ela sempre foi pelo menos a minha sensação, eu falo até como historiador, a Unicamp sempre, eu não sei se você concorda comigo, ela sempre foi o refúgio, a universidade que o aluno vai prestar o que ama. Eu não sei se faz algum sentido o que eu estou te falando, mas eu vejo que muitas vezes uma família super tradicional quer que o filho ou a filha presta o curso X, mas na Unicamp aquela pessoa coloca o que ela gosta, né? E isso fez surgir na Unicamp um fenômeno de ter uma fama muito grande em cursos como música, artes cênicas, sociais, história. A gente passou, eu professor de história, para mim foi incrível quando eu vi que no ano passado o curso de história estava dentro dos mais concorridos da universidade. E, poxa, num país super conservador, numa visão super de cursos tradicionais, ver que o curso de História é um dos mais concorridos da universidade, isso é apaixonante, né? Então a Unicamp, ela puxa para esse lado, né? Isso é bonito da universidade. Não sei se você compartilha dessa ideia. A Unicamp, ela tem cursos tradicionais, né? Como você mencionou, nosso curso mais concorrido, como em todas as universidades, é medicina, seguido de arquitetura. Mas, de fato, alguns cursos aqui saem da curva, né? Então, por exemplo, como o curso de História, do qual eu faço parte, tenho o maior orgulho de fazer parte, faz um tempinho que nós estamos aí entre os top 10 da universidade. Uau. Então, isso realmente mostra que tem uma perspectiva diferenciada. Incrível, incrível. Bom, posso continuar nessa linha? Pô, eu tô adorando aqui conversar. Nós estamos no dia do historiador, né? Esse papo tá muito bom. Um outro ponto também que eu acho que seria, não dá para não tocar, a gente está entrando numa linha bem nesse viés social, nesse viés preocupado, nesse viés moderno, vanguardista da Unicamp. A Unicamp, ela também puxa essa fila na adoção do sistema de cotas, né? Inclusive, principalmente quando a gente pensa nas universidades estaduais do estado de São Paulo, né?
extremamente, puxou uma filha extremamente vanguardista. E vocês chegam a reservar uma porcentagem muito grande. Você citou o vestibular indígena, que é algo impressionante, mas também tem de aluno de escola pública, de pessoas pretas e pardas, né? E isso é incrível, né, o que vocês fazem. Como é que foi esse processo da adoção do sistema de cotas? E queria saber também qual é a sua visão sobre isso, que é um assunto tão discutido, né, para quem presta vestibular, é um negócio tão cheio de opiniões. Então queria saber um pouco de você. Muito bom. Bom, Gui, esse é um assunto que vem acompanhando uma polêmica e uma discussão interna na universidade. Na verdade, nós adotamos as cotas tardiamente, eu diria. Mas elas são necessárias, porque nós estamos num país extremamente desigual, um país que carrega marcas de uma herança colonial trágica para a população negra e que não tem as mesmas oportunidades. Então é importante os estudantes saberem que quando a gente fala de cotas ou políticas de ação afirmativa, eu costumo sempre trazer um dado: 85% das nossas matrículas estão nas escolas públicas, apenas 15% nas instituições privadas. E quando você pensa que a reserva de vagas ela chega próxima de 50%, no caso das instituições que têm reserva de cotas direto para a escola pública, é em torno de 50%, ou seja, a metade. Então, mesmo assim, nós temos aí um desenho bastante desigual no acesso ao ensino superior. Claro que isso não se resolve do dia para a noite, e a universidade tem o seu papel nisso, porque, afinal de contas, ela tem aí que preservar os aspectos da sua pesquisa. Uma universidade de excelência, como é o caso da Unicamp, ela demorou muito tempo para construir um determinado cabedal e um determinado lugar de prestígio social. Então, ela tem que continuar e ela vai continuar a ser muito seletiva nos seus processos. Só que existe muita gente que, infelizmente, não tem as mesmas oportunidades. Então, quando a gente trabalha com política de cotas, a gente trabalha com uma medida de reparação. Eu acho que é esse o sentido, seguindo o modelo de outros países, como nos Estados Unidos, né, e aqui mesmo no Brasil, já há algum bom tempo que nós estamos discutindo e adotando medidas que favorecem o ambiente na universidade. Essa pauta do racismo está no cotidiano. E quando a gente convive com alguém diferente da gente, a gente aprende a respeitar. Então, a universidade muito elitizada, uma universidade basicamente da população branca, é uma universidade que não vai encarar outros problemas. Então, até a perspectiva de produzir ciência, as rupturas epistemológicas que se produzem, se ganha muito quando você tem uma diversidade. Se todo mundo pensar igual, nós não vamos ter possibilidade de avançar a ciência. Eu costumo dar sempre um exemplo, se me permite. Se todos os alunos vierem de condomínio e eu tiver que formar um curso de arquitetura só com alunos de condomínio e propor a eles como é que a gente vai urbanizar uma região de ocupação, eles só vão pensar em condomínio. Faz uma avenida grande, põe uns coqueiros na porta e põe uns portão. É óbvio que isso não é assim. Então você tem que ter história, tem que ter várias questões que daí o olhar das pessoas ajuda a mudar a perspectiva da própria ciência. E a Unicamp é uma universidade de referência porque ela faz ciência antenada nos problemas do mundo contemporâneo. Sim, muito bem, José Alves. Então, no mundo ideal, né, não precisaria disso, mas a gente vive num país em que a largada ela é muito desigual. Parece assim, fazendo uma pequena analogia com o atletismo, naquela prova de 200 metros, os atletas eles largam em curva, então eles largam não na mesma linha, só que no Brasil é assim na reta, né? Então existe essa largada atrás de algumas pessoas. Se a gente não tiver essa preocupação, fica muito difícil a gente pensar num país melhor. E dentro disso a Unicamp ela tem a questão de estar sempre medindo como é que está sendo esse resultado, porque algumas pessoas que querem, por exemplo, ter uma opinião contra, ou que têm opinião contra, e porque a gente vive num mundo de muitas opiniões, às vezes elas questionam se depois do ingresso, né, como que é a vida desse aluno ali na universidade. Ele ingressa e ele continua com apoio para a gente diminuir cada vez mais essa desigualdade, se há algum tipo de preparo extra, como que isso é? Para quem ainda não está na universidade, entender, né, que o projeto ele não bateu na porta do vestibular e acabou.
a gente tem um processo contínuo, né, para essa formação, para que todos nós tenhamos uma igualdade no país. Fala um pouquinho sobre isso para a gente, por favor, Zé. Bom, João, é o seguinte, a universidade, ao fazer uma política de inclusão, a inclusão ela passa pela seleção, mas também no acompanhamento e na permanência desse estudante, seja com política de bolsas, seja com práticas educacionais, práticas acadêmicas, que permitam esse aluno se adaptar e viver bem dentro da universidade. Nós não temos uma disparidade entre aluno cotista e o aluno não cotista. Porque, vou dar um dado, a Unicamp é a menor das 3 universidades paulistas, né? Nós temos 3.340 vagas oferecidas. Vamos pegar um dado, que às vezes as pessoas pensam que quando contrapõe esse discurso de qualidade relacionado às cotas, pensa assim, no aluno da melhor escola, o mais elitizado, e o pior aluno da escola pública, por exemplo. Não é assim, porque se nós temos 600 mil estudantes se formando no estado de São Paulo, na Unicamp, em torno de 70 mil se inscrevem no vestibular, então nós estamos falando de um público que já é bastante já houve uma autoseleção dentro daquele universo. Então nós estamos comparando o aluno com pior rendimento com aquele que é o máximo dos rendimentos. Então as pessoas precisam sair um pouco das suas caixinhas, dos seus preconceitos e entender isso. Eu vou trazer um dado que não é de agora da política de cotas, mas de 3 ou 4 anos atrás. Pegando escola pública, a média geral dos alunos ingressantes no curso de medicina, quem fez escola pública era 7,8 no primeiro semestre, e dos alunos de escola privada era 8,1. Portanto, esses alunos estavam praticamente no mesmo lugar, no mesmo patamar, dentro da sua experiência na Unicamp, no curso de medicina. Caramba. Nossa, sensacional, né? Sensacional. Zé Alves, aproveitando... A Unicamp acompanha tudo isso e traz muitos dados, entendeu? Que louco, que louco. Muito, não, muito legal essa conversa, você poder esclarecer isso, porque a gente imagina que muitas pessoas, elas tecem opiniões, vamos dizer assim, sem ter o conhecimento de como realmente a coisa é, em vários sentidos, então é muito importante para que isso seja esclarecido. Vai lá, Gui. Não, muito legal. E eu acho que entra num ponto muito significativo que você falou, que a Unicamp, mas eu acho que se a gente for pegar também, mesmo a Unesp ou a USP, né, com o ingresso pela FUVEST, são provas de altíssimo nível, né? E tem um ponto, eu vou mudar um pouco de assunto, mas é meio que mais ou menos o mesmo. Tem um ponto muito significativo que as pessoas sempre tiveram muito medo, não sei se a palavra é medo, mas sempre viram como um desafio muito grande a prova da Unicamp. Porque o que a Convest faz, você está na Convest desde 2017, né, se eu não me engano, e é sempre uma prova diferente. E aí todo mundo fala, não, aí eu faço o curso, eu tenho um pré-vestibular, né, tradicional, que é um pré-vestibular tradicional para a FUVEST e para a Unesp, que tem umas lógicas parecidas. E aí, nossa, mas aí tem aula especial para a Unicamp, porque a Unicamp ela realmente é um ponto fora da curva, o que é muito legal, né? Vocês sempre trazem essa inovação. E eu vejo até pelos meus alunos, que o que tem colocado mais essa ideia hoje de ponto fora da curva, de ser algo diferente, é a questão das redações da Unicamp, né? De muitos gêneros, de muitos tipos. E aí, hoje em dia está pipocando cursos de redação específicos para a Unicamp, né? Porque é realmente diferente daquele texto tradicional que a galera escreve, que todo mundo estuda. Como é que foi essa mudança? Como é que vocês pensam para colocar uma prova diferente, para trazer novidades na prova, que as pessoas se assustam e não necessariamente elas deveriam se assustar, né? Então, Gui, não deveriam se assustar, porque a nossa prova, ela é feita, se eu pensar, por exemplo, a prova de primeira fase, é uma prova muito marcada pela leitura e contextualização e inferência. Então, é uma prova que não é uma prova conteudista, é uma prova que cobra princípios basilares e princípios gerais. Mas, de fato, você tocou num ponto que ele é central, que é a redação. A nossa redação, ela foge do modelo tradicional. Por quê? Porque nós queremos que o aluno tenha uma experiência de escrita de texto real, concreta, porque ninguém conversa dissertando.
A dissertação ela é artificial. Então, o que eu preciso é que o aluno seja posto numa situação de produção de texto. Então, se você trocar a prova de redação da palavra redação, para dizer que é uma prova de leitura e produção de texto, você vai perceber qual é a proposta da Unicamp. Porque ela propõe, por exemplo, um resumo, ela propõe, como no ano passado, uma crônica, pode propor uma carta, pode propor um texto para blog, ou como foi no ano passado, um texto de podcast, um roteiro de podcast. Ou seja, tem a orientação do que a gente espera quanto gênero, e o fundamental é que você utilize o repertório, os textos que estão ali, para você articular a sua produção textual. Por isso que é leitura e produção de texto. Eu só escrevo um texto porque eu li outros anteriores. Então, o que a gente mede ali é a capacidade do aluno ler bem, filtrar e colocar no molde que nós estamos propondo, que a gente chama de gênero textual. Então, é para fugir dessa coisa, sabe, esquemática, de que as pessoas ficam aprendendo a escrever introdução, 3 parágrafozinhos e conclusão, né? Então, isso acaba não permitindo uma boa dispersão de saber quem é o bom aluno, porque eu entendo a demanda do professor, mas a nossa demanda é como filtrar os melhores estudantes. Mas, nossa, Perfeito muito legal. Mesmo, perfeito mesmo, essa preocupação. Muito massa. Eu, por exemplo, dentro das provas de biologia, eu vejo a Unicamp como uma prova muito sofisticada, muito bem elaborada. E, aliás, você que está acompanhando, né, a gente, a Unicamp ela divulga respostas esperadas, as respostas elas são de um nível legal, é importante para você perceber o que o vestibular está querendo de você. José, eu tenho mais uma pergunta. Eu vou nessa linha que a gente conversou, mas também misturar um pouco com uma situação econômica, porque em função da pandemia, a gente está tendo muita turbulência econômica no país em vários níveis, segmentos mais afetados, menos afetados. Isso se refletiu de alguma maneira nos pedidos de isenção, nas inscrições do vestibular? Dá para sentir isso ali, que houve do ano passado para esse alguma coisa que afetou? Bom, Gui, Johnny, né? A gente teve nós tivemos esse ano um aumento de quase 40% no total de isenções concedidas pela Conveste. Então, nós utilizamos um critério mais flexível, mas houve sim uma demanda maior dos candidatos, e isso tem a ver com as questões relacionadas ao quadro econômico que o país está vivendo. Doido, né? Certamente. Então, Gui, fechou. Vai lá, pergunta mais uma aí. Mais uma. Ô, José, muito obrigado, viu? Eu vou fazer mais uma pergunta fazer uma pergunta geral de uma visão toda, mas que a gente tem o tempo e isso dá uma raiva, porque dá vontade de ficar conversando com você 2 horas, assim. Zé, até eu vou já deixar aqui estendido, né, numa outra oportunidade, se você puder nos ceder aí esse seu tempo, né, essa sua companhia que está sendo muito legal, já fica um convitezinho aí, porque que papo legal, viu? José, de verdade, assim, muito legal a sua visão de educação, muito moderno e moderno e social ao mesmo tempo. Então, para a gente fechar, eu queria te fazer essa pergunta. A Unicamp carrega essa linha moderna, vanguardista e social. São vestibulares diferentes, são provas diferentes. Eu imagino que isso acabe trazendo também alunos, né, diferentes. É uma universidade sempre pensante, sempre atuante. Quando eu vejo o vestibular de História, eu vejo que é sempre muito crítico, né? O professor de História lê a prova da Unicamp e fala, a gente sabe o que ele estava querendo cutucar aqui. E é sempre muito bem colocado, com uma bibliografia, com uma historiografia muito bem colocada. Então, eu queria te perguntar, qual que é a sua visão de educação? Como você enxerga o vestibular? Para que você acha que serve? E como você vê o futuro do vestibular no Brasil, a situação da universidade pública no Brasil? Uma pergunta geral, assim, para fechar, e para saber um pouco da sua opinião sobre a visão tanto de educação, quanto de universidade e de vestibular. Bom, pela pergunta eu vou ter que voltar, porque eu não vou dar conta de responder mesmo tudo em pouco tempo. Mas, de qualquer forma, a minha visão de educação é de que a educação é o caminho para a transformação das pessoas e da própria sociedade. Então, com isso, eu levo muito a sério, eu tenho o maior orgulho da minha profissão de professor e pesquisador. A universidade, a universidade pública, ela passa por um contexto de crise, por várias críticas, inclusive,
fomentadas nos últimos tempos, mas também a universidade está dando respostas à altura, sobretudo num contexto como esse da pandemia, em que a pesquisa continua sendo feita, em que nós estamos dando passos importantes nos diversos campos da ciência, para poder dizer como que a universidade é essencial para a promoção do desenvolvimento científico, tecnológico, social e cultural de um determinado país. E o Brasil precisa muito da universidade. Então, a gente faz um vestibular com essa característica, de uma universidade que seja defensora dos direitos humanos, uma universidade que ela é plural, uma universidade que respeita a liberdade de pensamento e a liberdade de pesquisa, uma universidade que não é segmentada, tem um grupo político só, que isso também é uma injúria que se faz sobre a nossa universidade, mas uma universidade principalmente que é atuante na sociedade. Então, a nossa perspectiva é de que nós fazemos um vestibular diferenciado porque a gente quer os melhores estudantes onde quer que eles estejam, sistema público, sistema privado, no interior, na capital, em outros estados. Nós fazemos prova, né? No Ceará, na Bahia, no Distrito Federal, em Minas Gerais, no Paraná, né? Além do vestibular indígena, que a gente vai no Amazonas, Mato Grosso do Sul. Então, a gente cobre bastante o país. É uma universidade que está a serviço do Brasil. Então, é nesse sentido que nós fazemos um vestibular com muita paixão, viu, cara? Vocês não tenham dúvida do quanto que a gente se envolve com isso aqui para poder fazer um vestibular bonito e mais do que bonito, que ele seja um recado para a sociedade enquanto o que educar, quais são os caminhos do ensino nas diversas áreas, mas principalmente para que a gente tenha certeza de que estamos selecionando bons estudantes dentro do cenário possível de fazer. Legal, José Alves, muito bonito. Obrigado. Eu tô com vontade de prestar a Unicamp, fazer um curso lá, né? Então vamos lembrar isso, né? As inscrições para a Unicamp estão abertas. Se você não estava com aquela ideia de prestar a Unicamp, pô, que oportunidade agora, depois de uma conversa dessa, né? Deu vontade de pegar ônibus ali para Campinas e conhecer mais. Morar em Barão Geraldo, né? Conhecer os barzinhos do lado da Unicamp ali. Sensacional. Obrigado, José Alves, muito obrigado mesmo, foi uma honra imensa e eu tenho certeza que quem está nos acompanhando também ficou muito feliz com esse bate-papo, viu? Desejamos a você uma excelente noite, tá bom? José, muito obrigado, viu? De coração. Obrigado pelo convite. Como... Hã? Acho que foi. Aí, falou, deu boa certo. noite. É isso aí. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. É isso aí. E eu quero uma caneca. Fechou. Com certeza. Uma caneca tá reservada para você. Nós vamos enviar, entrar em contato e ela chega aí, ó. Dependendo dos correios, eu não sei quanto tempo, mas ela vai chegar. Pode deixar. Poxa, que legal. Obrigado. Valeu.